Queridos, eu queria começar contando um cenário. Eu não sei se vocês já passaram por algo semelhante, mas eu vou contando aqui, não é algo que aconteceu de verdade, é uma história hipotética, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte. Chega uma filha adolescente em casa e ela quer muito um celular. Qual é o celular mais atual do iPhone? O 12. É do tamanho do quê? De um tijolo? Deve ser daqueles grandões, né? Então, essa menina chega em casa e ela quer um iPhone 12, porque todas as amigas dela têm um iPhone 12. E ela está com medo de ficar para trás, né? De ser diferentona, porque ela só tem o iPhone 6. Só tem o iPhone 6. E ela quer o iPhone 12. Então, ela vai para sua mãe, que está lá na cozinha, cortando as verduras para o jantar. E ela pede assim: mãe, eu quero muito um iPhone 12, compra para mim, por favor. E a mãe, ela já está meio ansiosa, nervosa por causa das finanças da casa. Ela já teve que fazer alguns cortes e ela fica já assustada com esse pedido e já de imediato corta o barato da filha e diz: não, de jeito nenhum, o teu não está prestando, para que isso? E a filha, então, fica muito irada, fica muito braba com a mãe e começa lá a discussão. Mas as minhas amigas têm, e a senhora não me entende, e eu quero, porque você é a única que vai ter um iPhone 6, e todo mundo tem um iPhone 12, mas a senhora não entende. E nisso, continua a briga lá em casa, os ânimos vão se esquentando, né? E, ao final do dia, o pai chega em casa cansado, teve um péssimo dia no trabalho, também frustrado, chega e se depara com essa cena, e a filha, né, se aproveita, porque sabe muito bem como manipular o pai, vai lá e fala: pai, eu quero um iPhone 12, por favor. Me dá um iPhone 12, todo mundo tem lá no colégio, eu queria ter um iPhone 12. E aí o pai fala assim: pode ter. Ele não quer se meter em briga, ele já está cansado do dia, ele está frustrado com tudo, ele está irritado, ele já: não, pode ter, vai. Pode, amanhã você pega o meu cartão, vai para a loja, a gente compra, enfim. E a mãe vê isso e ela fica irritada porque o pai, né, contradisse tudo que ela havia falado e ele está, então, desconsiderando também as questões financeiras deles. E ela vai, então, discutir com o marido. E aí começa, né? Mas como assim? Você está me desautorizando na frente da nossa filha? Você quer me envergonhar, quer me humilhar? E aí ele usa umas palavras duras para falar com ela: mas você fica em casa o dia inteiro, você faz nada, eu vou lá, eu trabalho, eu sei do meu dinheiro, eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. E humilha a esposa. E a esposa, humilhada, envergonhada, frustrada e preocupada com questões financeiras, ela cala a boca, se retira e vai para o quarto. E assim encerra o cenário. Eu não sei vocês, mas eu fiquei bastante desconfortável só contando esse cenário para vocês. E eu não sei quantas emoções vocês sentiram nesse cenário. Vocês conseguem contar aí a quantidade de emoção? Era bastante emoção, né? Os ânimos estavam bem acirrados aqui. E eu tenho certeza que, naquele momento, todo aquele ânimo, todo aquele sentimento, toda aquela disposição do coração desses três personagens, eles estavam revelando uma coisa que estava no coração de cada um que estava lá. E não apenas revelando, esses sentimentos estavam motivando eles a fazerem coisas. E a gente vai analisar isso um pouquinho mais adiante, quando a gente falar um pouquinho mais sobre o que são esses sentimentos, o que são essas emoções. Mas, antes, eu queria entrar no básico do básico. O que são emoções? E é muito mais fácil a gente começar a listar, né, as emoções que a gente já sentiu, do que a gente tentar fazer uma definição. Então, a gente pode tentar listar alegria, tristeza, raiva, frustração, uma diversidade muito grande de emoções que a gente pode sentir ao longo da nossa vida. Às vezes, a gente consegue sentir um monte de emoção ao mesmo tempo, de forma que a gente fica tão confusa que não sabe mais nem como reagir com aquilo que está acontecendo, né?
Mas o que são emoções? O que são emoções? E eu queria dar uma definição, e só para explicar de antemão para vocês, para esse estudo, eu usei um livro chamado Untangling Emotions, é em inglês, ainda não está traduzido para o português. Quem sabe um dia alguma editora traduza, mas vale muito a pena. Depois eu vou passar uma lista de livros para a leitura, para o benefício das irmãs. Mas eu segui mais ou menos o estudo desse livro, que foi feito pelo, deixa eu pegar aqui o nome dele, Alasdair Groves e Winston Smith. Depois eu passo por escrito, se quiserem. O que são emoções? O que são? Nós sabemos os tipos, não sabemos exatamente o que são. Então, vamos explicar aqui um pouquinho melhor. As emoções, elas são a reação da nossa alma e do nosso corpo ao bem-estar do objeto do nosso amor. Então, por exemplo, se as minhas filhas, que estão lá, que eu amo demais, alguma coisa acontecer a elas, eu ver alguma coisa acontecendo a elas, qual vai ser a minha emoção? Alguma coisa trágica acontecer com elas. Eu vou sentir medo, eu vou sentir angústia, eu vou sentir até raiva se alguém fizer uma injustiça contra elas. Então, eu vou me emocionar de uma forma a reagir conforme o que está acontecendo com o objeto do meu amor. Se uma pessoa ama o seu dinheiro de uma forma tão absurda, por exemplo, como, por exemplo, a mãe do nosso cenário estava amando, a filha, se quer sugerir que ela gaste o dinheiro de uma forma que seja contrária aos seus propósitos para o objeto do seu amor, é um desaforo. Ela fica irada, ela fica indignada. Então, enquanto a gente está conversando aqui um pouquinho, eu quero que vocês pensem, sonem o coração e vejam como é que vocês reagem quando alguém... Por que vocês reagem com ira? Por que vocês reagem com tristeza? Será que alguém está afetando de alguma forma o objeto do seu amor? E o que esse sentimento está revelando sobre o seu coração? Mantenham isso em mente. É bom ir anotando ao longo da semana, né? Como é que eu reagi? Que sentimento foi esse, né? Por que eu senti assim? Então, temos um gama incrível de emoções. Tem emoções que sequer a gente sabe explicar, dar um nome. São emoções que muitas vezes nos deixam bastante confusas e sem direcionamento. A gente fica até perplexa sem saber como reagir. A gente só sabe dizer que são emoções negativas ou emoções que nos fazem sentir bem. Só que por que raios a gente tem emoções? Isso foi um resultado da queda? Foi uma coisa que aconteceu depois que Eva comeu da maçã? Ou será que foi uma coisa que já estava presente dentro de nós antes da queda? E nós vemos na Bíblia, a Bíblia vai descrevendo o nosso Deus como um Deus que se emociona. É um Deus que se emociona porque é um Deus que ama. É um Deus que demonstra muito profundo amor com as coisas que Ele criou, com a sua criação, com seus filhos. E quando o pecado entra no mundo, por causa desse amor tremendo dele, o nosso Deus se ira também. O amor dele e a ira dele são paralelos. Ele ama de tal forma que aquilo que afeta o objeto do amor dele provoca uma ira de tamanha intensidade a se equiparar com o amor dele. Então, a gente nunca pode esquecer que, sempre que a gente fala do nosso Deus, que é amor, a gente não pode esquecer que Ele também é um Deus que se ira por causa do pecado. E esse nosso Deus, Ele se emociona. Ele não se emociona como nós. Nós não podemos dizer que Ele se emociona do mesmo jeito que nós, porque o nosso Deus, em primeiro lugar, Ele não está inserido dentro do tempo como nós. O nosso Deus é um Deus imutável. Aí você fala assim, Rendrica, como é que um ser imutável... Essa é minha filha. Ela não é imutável, ela se emociona bastante aí.
Como é que um ser imutável é capaz de se emocionar? Então, ele não se emociona da mesma forma que nós nos emocionamos, né? Nós somos bastante inconstantes nas nossas emoções. A gente pode ter um arco-íris de emoções ao longo do dia, especialmente na TPM, né? A gente pode acordar radiante, aí passar por uma tristeza desesperada, aí ficar empolgada novamente, ficar muito braba, e de repente chegar ao final do dia a gente está assim... Eu não entendi nada. Né? O que aconteceu? O que aconteceu? Glórias a Deus, o nosso Deus não é assim. As emoções dele são inconstantes, porque ele não está sujeito a alterações pela criação. Não somos nós que provocamos, né? Não podemos alterar a emoção dele. A emoção dele é constante. A gente não pode fazer com que ele nos ame mais ou se ire mais contra nós. Porque a ira e o amor dele são constantes. Isso é uma doutrina, a imutabilidade de Deus. Mas ele se emociona. E se nós somos, então, criados em imagem e semelhança de Deus, consequentemente, nós também vamos nos emocionar. Né? Nós vamos nos emocionar, de certa forma, a refletir ao nosso Criador. E nós, então, nos deparamos com esse aspecto do nosso ser que vai refletir a Deus. Consequentemente, quando houve a queda, todo o nosso ser, que foi criado para refletir a glória de Deus, tudo que foi criado de forma maravilhosa, assombrosamente maravilhosa ou maravilhosamente assombrosa, eu sempre confundo os dois. Mas tudo que foi criado em nós de uma forma maravilhosa foi estilhaçado, de certa forma, e foi distorcido. E isso inclui as emoções. As nossas emoções, que foram criadas para demonstrar a glória de Deus, então, foram distorcidas para demonstrar outras coisas, para buscar outras coisas. E nós deparamos com muitas mentiras, consequentemente, sobre essas emoções no nosso dia a dia. Muitas mentiras. Em especial, hoje em dia, nós nos deparamos com a mentira de que as nossas emoções são tudo que importa nesse mundo. Vocês sabem aquilo lá, né? Aquilo que você sente é o que você é. Muitas vezes a gente pensa assim também, né? Eu me sinto um fracasso, eu me sinto muito triste. Tem pessoas que passam tanto tempo deprimidas que se identificam com a depressão. Eu sou uma pessoa deprimida. Ou eu sou uma pessoa raivosa. Eu sou uma pessoa braba. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa escandalosa, né? Ou tem aquelas pessoas, eu sou uma pessoa alegre, sou feliz, né? Ou a gente tenta buscar ao máximo a nossa felicidade, o motivo maior da nossa existência aqui nessa terra, como pregado pelo mundo, é que nós busquemos a nossa felicidade. E veja só que perigo. A gente tem como objeto final, o propósito final da nossa vida, uma emoção, uma inconstância. Que base isso nos dá, né, para uma vida? Nos dá vida nenhuma. Isso é como uma onda movida pelo vento, sem firmeza nenhuma, que muda inconstantemente a hora toda. Ter a felicidade como nosso propósito final. Ter as nossas emoções como base para sermos quem nós somos. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Que você não pode ofender a outra pessoa, que você não pode negar aquilo que a outra pessoa está sentindo, que você não pode impedir a outra pessoa atingir o propósito dela, que vai torná-la feliz. Tudo isso é uma coisa politicamente incorreta, porque hoje em dia essa é a mentira que o mundo está pregando. As nossas emoções são tudo o que mais importam para nós. Eu sou o que sinto. A gente precisa se desabafar, né? A gente, né? Tanto importa o que as outras pessoas pensam, a gente precisa mais desabafar, botar para fora. E ser mais autêntica, porque quanto mais autêntica nós formos, mais as nossas emoções estão à flor da pele, mais nós podemos nos emocionar ao máximo. E a gente vê isso refletido até mesmo no culto. Vocês já perceberam muitas vezes como nós voltamos para casa e a gente diz, não, eu não gostei do culto hoje. Você fala, minha filha, o culto não foi para você. O culto foi para Deus, e é Deus que gosta ou não gosta. Se Ele não gostou, você está fazendo uma coisa errada.
E a gente bota muito peso nesse sentido. Não, eu não gostei porque eu não senti aquele arrepio hoje, né? As músicas hoje não me emocionaram. Não, cantaram só hino. Só hino. Aqueles hinos meio fúnebres, né? Não me emocionaram. A palavra do pastor, ele não falou com tanto ânimo, ele falou de um jeito que eu quase dormi. Então, a gente coloca muito peso nas nossas emoções, até mesmo naquilo que a gente não deveria, no culto. E o culto todo, em muitos lugares, a gente vê que realmente é todo direcionado para isso, né? A gente vê igrejas que parecem até discotecas, né? Até bares, tudo fechado, com luzes, com show pirotécnico, com música bem alta, com aquele grave bem baixo, né? Para mexer com o estômago, para a gente sentir o Espírito de Deus, né? Como se a gente pudesse sentir através dessas emoções manipuladas. O mundo e suas mentiras influenciando a igreja a respeito das nossas emoções são mentiras. E a gente precisa se atentar a isso. Só que o que acontece? A gente vê o outro lado, né, do pêndulo. Nós vemos, então, se as emoções não são o centro de tudo, então as emoções são desprezíveis, né? Nós precisamos chutar as emoções para lá, enterrar, especialmente coisas negativas como depressão, como ira. Essas coisas a gente não pode falar sobre isso, tem que enterrar. Depressão é falta de fé, não fale sobre isso, esconda. Você não pode falar sobre essa tristeza, arrependa-se, minha filha. Essa raiva, agora, nem pense, ignore. E a gente acaba indo para o outro extremo, né? Para o extremo da frieza. Nós queremos nos ater apenas à lógica da nossa fé, muitas vezes aos raciocínios, até mesmo fúteis desse mundo, que fazem mais sentido do que nós dependermos das nossas emoções. E muitas vezes isso é consequência de termos visto na experiência o que as emoções podem fazer com a gente, se a gente seguir a todo risco aquilo que o nosso coração está mandando. E a gente, então, encontra dois extremos que vão dar um curto-circuito naquilo que Deus criou em nós para ser algo muito belo, algo que foi criado de uma forma maravilhosa, para refletirmos a Ele. Nem um lado, nem um outro. Como é que a gente lida com nossas emoções? A gente não precisa ter medo de negá-las, como as pessoas que idolatram as emoções fazem. Mas a gente também não precisa ter medo de enfrentá-las. E não apenas enfrentá-las, de engajarmos com elas. E eu queria falar hoje, à noite, sobre isso. Sobre como nós podemos fazer isso. E nós só podemos fazer isso, queridas irmãs. Nós só podemos olhar para as nossas emoções de uma forma diferente desses dois extremos, porque Jesus nos restaurou. Porque Jesus transformou os nossos corações e as nossas mentes, e Ele nos capacita, então, a evitar ir na onda das emoções a todo custo, mas a também não ter medo delas. Então, com base nisso, é por causa do Espírito Santo em nossa vida que a gente pode. E o que Jesus fez? Ele, primeiramente, restaurou o nosso relacionamento com Deus. Então, se nossas emoções, elas nos foram dadas para refletir a glória de Deus, e se antes da redenção em Cristo, nossas emoções foram quebradas, distorcidas de uma forma que não pudesse atravessar esse abismo da morte e do pecado, Cristo veio, restaurou isso, e pela graça e misericórdia de Deus, nós podemos, mais uma vez, nos relacionar com Deus através das nossas emoções. Ele redimiu o propósito dos nossos sentimentos. E Ele mesmo, Ele demonstra na Bíblia como e quais emoções boas nós podemos ter. Deus se irou. Ele se entristeceu. Ele demonstrou felicidade. Ele ficou aflito. E em todo momento que ele fez isso, nós observamos que os seus sentimentos estavam constantemente apontando para Deus Pai. Ele não se irou porque ele foi insultado, ofendido. Vocês perceberam? Já
pararam para pensar sobre isso? Ele poderia ter reagido em ira em qualquer instância da sua vida, porque ele foi muito ofendido, ele foi pregado numa cruz. Em nenhum momento ele abriu a boca para se defender. Mas quando se tratou do templo do seu pai, a casa do seu pai, ele reagiu de uma forma piedosa. Ele se irou na hora certa, no momento certo. E já pararam para pensar que ele ia para o templo a vida inteira. Ele estava a vida inteira observando o objeto do seu amor, que era a casa do seu pai, sendo vandalizada por aqueles comerciantes, tornando-se um lugar de ganância, de proveito de quem amasse mais ao dinheiro do que a Deus. E ele, ao longo de sua vida inteira, 33 anos, pacientemente, até que finalmente viesse a hora certa, e ele calmamente foi lá, fez um chicote e mandou todo mundo para fora, com uma ira santa, como um rei. Então, isso é uma ira redimida que nós podemos produzir. E ele, ao longo da sua vida, ele demonstra várias vezes. E olha só que maravilha. Justamente porque ele se tornou homem, ele se sujeitou ao tempo, como nós estamos sujeitos ao tempo. E ele pôde, então, experimentar as emoções como nós as experimentamos. E a Bíblia diz que, então, em Hebreus 4, 15 a 16, que nós temos um sacerdote, por causa de Jesus Cristo, que se tornou carne como nós temos um sacerdote em ele que pode se compadecer de nós. Então, Jesus restaurou o nosso relacionamento com Deus, ele redimiu as nossas emoções, ele se compadece de nós, ele demonstrou na prática como é que nós podemos, então, praticar boas emoções, sentir boas emoções. E ele, então, vai nos fortalecer e nos capacitar, Filipenses 4, 13, para, então, podermos enfrentar nossas emoções. Então, a gente não precisa ter medo. A gente pode fazer isso. Aquele cenário lá, eu não sei vocês, mas se eu estivesse envolvida naquele primeiro cenário lá, eu provavelmente seria aquela mãe, eu estaria no meu quarto chorando, desesperada, sem saber o que fazer na minha vida. E Deus nos convida, nesses momentos que a gente está, né, tão envolvidas com nossas emoções, a reavaliarmos a forma com a qual nós estamos lidando com elas. Porque foi Ele que as criou. E Ele tem uma forma certa para nós observarmos ela. Então, finalmente, qual é o propósito das emoções? A gente sabe que o propósito de tudo nesse mundo é refletir a glória de Deus, né? Mas as coisas refletem a glória de Deus de uma forma mais específica. Cada coisa de uma forma diferente. Então, eu, como mulher, posso refletir a glória de Deus de uma determinada forma, diferente da forma com a qual meu marido vai refletir a glória de Deus. Eu me submeto a ele, e ele, como marido, ele, então, vai me amar e cuidar de mim, me proteger de uma forma servil. Então, qual é o propósito das emoções? As emoções, eu vou dar uma listinha aqui, quem gosta de lista pode anotar, eu peguei essa lista lá do livro. As emoções, elas servem para comunicar coisas importantes ao nosso respeito e revelar aquilo que está no nosso coração, revelar aquilo que nós amamos, nos motivar a tomar uma ação necessária de acordo com a nossa situação. Então, ela comunica, ela motiva, ela aprofunda o nosso relacionamento com os outros. Eu sei que vocês como mulheres, com certeza, já tiveram momentos em que vocês tiveram aquela conversa, sabe aquela conversa tão profunda que você tem com a amiga, ou, de repente, com o marido, que, às vezes, até não somente o coração, mas, às vezes, até as entranhas são abertas, né? E a gente abre os nossos sentimentos, e a amiga, ou o amigo, ou o marido, enfim, qualquer outra pessoa, essa pessoa, ela abre também os seus sentimentos, e nós temos uma conexão muito profunda com essa pessoa. Isso aprofunda a nossa intimidade com as pessoas, quando nós nos conectamos a nível das nossas emoções, quando nós compartilhamos, quando nós compadecemos uns dos outros, de forma a nível sentimental. Então, as emoções servem para comunicar algo ao nosso respeito, para nos motivar a fazer a determinada coisa, a aprofundar nosso relacionamento uns com os outros e, principalmente, a dirigir-nos a Deus em oração e meditação da sua palavra.
As nossas emoções, elas foram finalmente nos dadas para que nós pudéssemos ir a Deus. Uma emoção que nos afasta de Deus, essa é uma emoção ruim. E eu queria fazer a diferença aqui para vocês. Nós podemos ter boas emoções positivas e boas emoções negativas. Nós podemos nos emocionar, nós podemos ter um luto piedoso. Nós podemos nos entristecer de uma forma boa. Nós podemos ter uma raiva boa. E, geralmente, a gente não tem raiva boa, não, viu? Eu sei que a gente, muitas vezes, fala, eu estou com raiva, mas é uma raiva santa, né? A gente fala isso até de inveja, né? Eu estou com inveja, mas é inveja santa. Essa é minha filha, não é? Não. A gente tem que ver como é que nós estamos nos reagindo a essa emoção. Se essa emoção está produzindo algum efeito ao nosso próximo que seja prejudicial, então, se a nossa ira santa nos leva a gritar com o nosso marido, ou com os nossos filhos, ou com nossos pais, essa ira nunca foi santa. Nunca foi. Então, as nossas emoções precisam nos levar até Deus, não nos afastar. Se a sua culpa te afasta de Deus, a sua culpa é uma culpa ruim. Porque uma culpa boa que existe culpa boa, e a gente deveria sentir culpa boa, ela nos leva a nos arrepender. Quer ver uma culpa boa e uma culpa ruim? Vamos ver o caso de Pedro e Judas. Os dois pecaram e traíram a Jesus. Os dois. Como é que Judas reagiu com a culpa dele? Vocês leem a Bíblia, né? Como é que Judas reagiu com a culpa dele? Ele se matou. E isso, com certeza, ele fugiu de Deus. A culpa dele foi uma culpa tão ruim, que o afastou de Deus de tal forma que, em última instância, ele precisou se matar, porque ele não aguentava mais. Pedro sentiu uma culpa tremenda também. Agora, qual foi a reação de Pedro? Pedro se arrependeu. Foi uma culpa boa que o levou aos pés de Jesus e que trouxe verdadeiro arrependimento à sua vida. Então, as nossas emoções, elas têm esses propósitos, e se elas deixam de cumprir esses propósitos, então elas estão em sério perigo. Elas estão nos conduzindo à morte. Qualquer coisa que não nos leva à vida vai nos levar à morte. Não tem outra opção. Você não tem como sentir uma emoção neutra. Você não tem como reagir à sua emoção de uma forma neutra. Sua emoção está falando uma coisa a respeito do seu coração. E ou você está amando a Deus acima de todas as coisas, ou você está amando a criação mais do que Deus. E sua emoção vai revelar isso sobre você. Então, nós precisamos nos atentar às nossas emoções. Não é simplesmente chutar o pau da barraca, não é simplesmente ignorá-los, mas é nos ater a essas informações que nós temos, que a Bíblia nos fala a respeito das nossas emoções. E nós precisamos nos engajar com elas. E como é que a gente, então, engaja com elas? Então, umas formas práticas, né? Vamos lá, quem gosta de lista, eu sei que eu gosto de lista, que me dá uma certa segurança. E eu tenho que constantemente verificar isso no meu coração, se não está virando uma idolatria, né? Que a gente vai nos atendo a essas seguranças da vida mais do que a Deus. Mas listas, elas podem nos ajudar, às vezes, a entender um pouquinho mais o que a gente pode fazer, né? É fácil de lembrar no momento que a gente está irado. Então, primeira coisa, evite de imediato já falar, não, essa emoção é ruim. É ruim. Antes de avaliar, antes de olhar, antes de tentar entender o que está acontecendo, evite de imediato já rotulá-la. Não, isso aqui é ruim, e ignorá-la. Ou isso aqui é muito bom, né? Eu não me importo se, né? Eu não vou nem pensar sobre isso, eu estou me sentindo tão bem, eu vou na onda. Evite fazer isso de imediato. Seja calmo, tenha domínio próprio.
e vamos sondar o que está acontecendo no coração, porque a emoção é boa para isso, né? A emoção levanta aquilo que está lá no fundo do mar e a gente vai, então, observando naquele momento o que estava lá dentro. São oportunidades maravilhosas que Deus nos deu para a gente poder compreender aquilo que antes estava escondidinho no nosso coração. E já percebeu como Deus é maravilhoso, hein? Porque nós somos tão pecadoras, tão corruptas, que se Deus fosse abrir as janelas do nosso coração e derramar luz em toda a nossa podridão de uma vez só, eu acho que a gente não aguentaria, não. Eu sei que eu não aguentaria, não. A entender realmente como tudo que eu preciso mudar na minha vida e sentir aquela pressão enorme. Deus não faz isso. Ele vai aos pouquinhos, né? Ele vai, essa provocaçãozinha aqui, essa provação aqui. Como é que você está reagindo? Vamos trabalhar nisso aqui no seu coração, minha filha? Vamos. Olha, seu filho aqui não está te deixando dormir. Você está começando a ficar irada. Vamos trabalhar isso aqui no teu coração? Ou você está se alegrando aqui com a desgraça dos outros, né? Vamos trabalhar isso aqui no teu coração? Perceba como Deus é misericordioso com a gente, né? Como Ele é maravilhoso. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? Para que Ele não precise, de uma vez só, deixar tudo cair, desmoronar na nossa cabeça, para a gente perceber, finalmente, o quanto a gente precisa se arrepender. Então, em primeiro lugar, não vamos rotular de imediato nossas emoções. Vamos primeiro identificar a emoção. E a gente falou já comentou aqui, que às vezes é difícil a gente identificar, dar um nome à emoção, né? Às vezes a gente está sentindo tanta coisa, ou às vezes é uma coisa tão esquisita que a gente não pode... Não é alegria, ou também não é tristeza. Eu não sei como dar um nome a isso. Mas o importante é identificá-la, admitir que ela existe. Ao invés de querer ignorá-la, admita que ela existe. E admita que ela é uma emoção, ela não é sua identidade, ela não define quem você é. Ela é uma emoção. Ela é um termômetro da sua alma. Então, vamos observar o que esse termômetro está nos dizendo. Então, identifique. Agora, a gente vai examinar nossa emoção. E lembrando que a emoção ela vai comunicar, relacionar, motivar e nos elevar, nos dirigir a Deus. Então, a gente faz as perguntas à nossa emoção, a nós mesmos. Então, aquela mãe da primeira, ou aquela filha também, né, da primeira história do cenário. Aquela filha ficou irada. Como é que aquela filha poderia, então, examinar a sua emoção? A primeira emoção, ela estava com medo, né? Ela estava com medo de ser rejeitada pelas amigas. Então, ela olha para esse medo, esse temor, ou até mesmo essa vergonha, e ela assim, o que é esse amor? Qual é o amor que essa emoção está revelando no meu coração? E ela poderia olhar para si mesma e falar assim: eu estou idolatrando, eu estou amando, mas eu estou amando muito a aprovação dos meus amigos. Eu estou amando muito a glória dos homens. Eu sei que adolescente normalmente talvez não pense, né, nessas palavras, né? Mas nós podemos identificar aquilo como uma coisa que está nos prejudicando, que nós estamos amando mais do que nós deveríamos estar amando, então produzindo esse medo, essa vergonha, esse desespero. Então, qual o amor que essa emoção está revelando dentro de mim? Como essa emoção, como esse medo da menina está afetando o relacionamento dela com os outros? Então, podemos imaginar que ela está sendo muito levada pelas amigas, né? Ela não está sendo fiel, ela não consegue ser firme, ela não consegue falar aquilo que ela acredita ser certo. E ela até começa a reagir à incompreensão da mãe com ira, porque a glória dos homens, que é o amor maior dela, está sendo ameaçada pela pão-durice da mãe dela. Está sendo ameaçada. Então, ela começa a se irar. E ela começa a agir de uma forma desonrosa com a mãe dela. Então, como é que essa minha emoção está me levando a reagir com os outros? Como ela está afetando o meu relacionamento com os outros? O que essa emoção está me motivando a fazer em resposta? Lembra que a emoção vai revelar, ela vai comunicar, ela vai relacionar, ela vai nos motivar a fazer uma coisa. Então, por exemplo, uma ira boa, como a ira de Jesus, motivou ele a tomar providências para consertar aquilo que estava errado.
Então, o que a sua emoção está te motivando a fazer? O que a tua tristeza está te motivando a fazer, tua alegria? O que você sente necessidade de fazer? Deitar na cama e ficar na cama o dia inteiro? Com tristeza, melancolia. Buscar vingança contra uma pessoa que você acredita que te fez uma injustiça. Buscar mais daquela alegria que você acha que é uma alegria boa em lugares impróprios que você não deveria estar procurando. Então, o que você está sendo motivado a fazer? Finalmente, essa sua emoção, ela está te motivando a orar? Você está orando mais por conta dessa emoção? Ou você está negligenciando sua vida devocional? Porque essa emoção não está te deixando falar com Deus. Porque a alegria que você sente com aquilo que você sabe que é pecado no fundo do teu coração, ela é uma alegria que, se Deus olhasse para você, se você sentisse os olhos de Deus sobre você, você desmoronaria num instante. Então, por isso, você foge de Deus. O que essa emoção está falando sobre você? Examine. Finalmente, então, finalmente não, em penúltimo lugar, nós vamos julgar. Agora sim, a gente vai julgar a emoção, né? A gente deu uma olhadinha, examinou, viu? Essa emoção está revelando uma coisa ruim a meu respeito, está me afastando dos outros, está prejudicando meu relacionamento com os outros, está me motivando a reagir de uma forma ímpia e está me afastando de Deus. Consequentemente, essa emoção é ruim. Não pode ser uma emoção santa, né? Por mais que a gente bote o rótulo, não é uma inveja santa, é uma raiva santa, não é. Arrependa-se do rótulo. Arrependa-se. Agora sim a gente pode julgar. Se for uma emoção boa, glórias a Deus. Glórias a Deus. Mesmo se ela for negativa, se ela estiver te levando para mais próxima de Deus, se ela estiver te motivando a se aprofundar em intimidade com Deus, que bênção. Que bênção. Deus enviou essa emoção para você ter mais dele na tua vida, durante o luto, durante a sua ira santa, durante sua alegria. Que coisa boa. E, finalmente, então, nós devemos agir de acordo com esse julgamento. Então, se a emoção for uma emoção boa, interaja com ela. Aproveite ela. Você não precisa escondê-la. Às vezes, é um sentimento que vai passar, com certeza, é um sentimento que vai passar com o tempo. Se for um sentimento negativo, mas se for um sentimento bom, aproveite, não desperdice, enquanto dure. Para interagir com Deus conforme aquilo que está te comunicando. Se for uma tristeza por perda de alguém, como isso pode ser bom em nossa vida, em reconhecer que Deus nos deu uma coisa maravilhosa. E que esse mundo, por causa do pecado, então, resultou na nossa perda dessa coisa maravilhosa. E como isso nos aproxima de Deus na esperança de que um dia, essa tristeza vai acabar. Vocês percebem como essas emoções negativas podem nos trazer para mais perto de Deus? Você não precisa negá-las. Você pode interagir com elas e dar glórias a Deus por elas. Agora, se a emoção for negativa, se for uma emoção ruim, arrependa-se dela. Arrependa-se do motivo pelo qual você está sentindo aquilo. Pelo objeto do amor que não é próprio perante Deus. Pelo objeto do amor que tornou-se um ídolo na sua vida. E que está, então, provocando essa emoção imprópria na tua vida. Arrependa-se. E Deus, olha só que maravilha. Ele não vai te rejeitar. Você pode ir até Ele. Eu já fiz isso. Até com medo no começo, mas aos poucos a gente vai percebendo que Deus ama quando a gente vai até Ele, até mesmo com nossas emoções ruins. A gente vai dizer, Senhor, eu estou com raiva. E eu estou com raiva e eu sei que eu estou errada, Senhor. Eu estou errada. Eu estou idolatrando, mas, Senhor Deus, tire isso do meu coração. Eu quero sentir uma raiva santa. E essa raiva que eu estou sentindo agora não é uma raiva própria que eu deveria estar sentindo, porque eu estou idolatrando tal coisa, porque eu estou idolatrando o meu sono, e meu filho fica me interrompendo, não me deixa dormir, porque eu estou idolatrando o meu dinheiro. E eu fico com raiva quando meu marido começa a usar de um jeito que eu não quero que ele use.
E eu fico com raiva disso, daquilo, eu estou triste por conta disso, Pai, mas eu não deveria estar sentindo essa tristeza. Essa alegria, Pai, é perversa, tira isso de mim. Eu não quero sentir esse prazer não é bom. Tira isso de mim, eu quero sentir prazer nas coisas boas que o Senhor criou. Arrependa-se e não deixe esses sentimentos te afastarem de Deus. Vá até Ele por causa de uma culpa boa que você está sentindo. E que Deus nos dê uma culpa boa para nos arrepender desses sentimentos maus, né? Desses sentimentos ruins que nos afetam. Finalmente, então. Finalmente não, eu fico falando finalmente. Quanto tempo eu tenho? Eu sei que me deram 50 minutos, eu nem sei quanto tempo eu tenho. Pouquinho, oh, Senhor. Vamos lá, então. A gente precisa, então, engajar com Deus por meio das nossas emoções. E por que a gente pode engajar com Deus? Porque Deus é o nosso refúgio. Ele não vai nos rejeitar. Quando nós vamos até Ele com o coração contrito, quando nós vamos até Ele como filhas amadas, sabendo que Ele está lá e Ele quer que nós conversemos com Ele. Ele não vai nos recusar, Ele não vai nos rejeitar. Eu vou aproveitar, ela não deveria estar aqui, né, quando eu estou usando ela como ilustração no meu sermão, sermão não, na nossa palestra. Eu sei que eu sou filha de pastor e eu já fui muito usada em ilustrações de sermão, então eu vou agora fazer a mesma coisa com ilustração de palestra. Mas a minha filha, esses dias, eu precisei ter uma conversa séria com ela em casa, porque ela me desobedeceu de uma forma assim bem escancarada e eu tive que ir até o quarto dela para conversar com ela. E eu sentei, eu perguntei para ela, filha, você sabe o que você fez de errado? Ela falou, sim, mamãe, eu desobedeci. Eu desobedeci. A senhora falou que não era para fazer aquilo e eu fiz. Aí, de repente, ela começou a chorar e eu achei que ela estava com medo do castigo. E eu perguntei, filha, por que você está chorando? E ela falou, porque eu estou com medo de ir para o inferno. Aí eu falei, minha filha, que bom que você está com medo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Jesus morreu no teu lugar. Então, qualquer castigo que você sentir aqui, se o castigo maior que foi Jesus que tomou na cruz, Ele tomou no seu lugar, isso aqui vai ser o máximo que vai acontecer contigo. Aquilo lá, o pior de tudo, Jesus já tomou sobre si na cruz. E você pode agora se arrepender agora, minha filha. Eu não vou te rejeitar. Deus não me rejeitou. Eu sou pecadora como você. E glórias a Deus. A gente precisa ter ciência de que o nosso pecado, ele merece o inferno. Essa é uma coisa muito séria para a gente entender. Mas a gente não precisa ter medo agora mais. Porque Jesus já tomou esse castigo sobre ele, em nosso lugar. Estão vendo como o nosso Senhor faz conosco? A gente pode até Ele falar, Deus, eu estou com medo. Mas Ele é o nosso refúgio, Ele não nos recusa, Ele não nos rejeita. Porque Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados na cruz. E Ele, então, nos trata como uma mãe trata a filha que está arrependida, como um pai trata o filho que está arrependido, com amor, com carinho e com correção que precisa ser feita para que nós possamos crescer em sabedoria. Então, Deus é o nosso refúgio. Ele está lá justamente para que nós possamos derramar o nosso coração perante Ele. A gente vê que Jesus faz isso ao longo da sua vida, né? Quando Ele está prestes a ir até a cruz, a gente encontra Jesus lá no jardim do Getsemane, derramando seu coração perante seu Pai. E falando como Ele gostaria que fosse o contrário, mas que seja feita a sua vontade, Senhor. Então, nós podemos fazer a mesma coisa. E nós podemos fazer isso em confiança, porque nós sabemos que nossas emoções podem ser mudadas por Deus. Eu sei que nós podemos manipular as nossas emoções facilmente aqui. Né, com a música, a gente está se sentindo mal, a gente bota aquela música, começa a se sentir mais animada, né? Eu sei que quando eu preciso fazer uma faxina em casa, eu estou desanimada, estou sem vontade, né? A gente bota aquela música bem
aquela batida, né, lá em casa, uma batida eu boto bem alto para que o sangue comece a bombar e eu me sinto mais animado para fazer a faxina. Aí eu faço. A gente consegue manipular nossas emoções muito bem, né? Quem trabalha aqui com marketing, propaganda, sabe disso. Como as nossas emoções são facilmente manipuladas. Mas, olha só, nenhum meio humano pode transformar nossas emoções para serem iguais às emoções do nosso Pai. Nenhuma manipulação humana pode transformar nossas emoções nesse nível. Apenas Deus. E é por isso que nós precisamos ir até Ele com nossas emoções ruins. Porque Ele é capaz de fazer isso no nosso coração. Porque aquela emoção que você fica sentindo vez após vez, você pode ir para Ele. E Ele vai trabalhando aos pouquinhos no teu coração para que possamos, então, sermos transformados. E a gente não faz isso muito porque a gente tem medo que Deus vai nos rejeitar. Vai dizer, não, isso aqui você não pode sentir. E a gente não pode ter esse medo. A gente não pode ter esse medo. Porque é justamente Ele que tem a capacidade de transformar nosso coração. Queridas, eu vou ter que pular alguns pontos aqui, mas já estava encerrando de calma. Pode continuar? Posso continuar? Oh, glória. Então, vamos lá. Como é que a gente pode engajar com outras pessoas por meio das nossas emoções, né? E eu não estou falando aqui de simplesmente começar a abrir as entranhas e desabafar, né? E simplesmente querer jogar as emoções, como a gente pode talvez fazer em terapia, e pronto, está aliviada e acabou. Como é que a gente pode engajar com outras pessoas por meio das nossas emoções? Em especial, emoções negativas, quando a gente está em conflito. E eu vou dar umas dicas, vou dar uma dica que está no livro, mas também é uma dica boa que eu tenho experimentado no dia a dia, que quando a gente está no meio de um conflito com uma pessoa, talvez com o marido, quantas de vocês são casadas aqui? Levante a mão. É menos que a metade. Quantos de vocês moram com os pais? Levanta a mão. É uma boa quantidade também. Quantos de vocês, nenhum dos dois? Mora sozinho e não é casado? Ótimo, glórias a Deus. Então, vamos lá. A gente tem um pouquinho de tudo aqui, né? Como é que a gente pode lidar com uma pessoa quando a gente está no meio de um conflito? Isso pode ser com os pais, isso pode ser com um colega de trabalho, isso pode ser com o irmão da igreja, com o marido, com o filho. A primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente, em especial quando são emoções negativas, em especial quando é a ira, né, que a ira é a mais complicada, que ira parece uma montanha-russa, né? A gente vai subindo o coração, né, vai começando a ficar um pouquinho mais arisco, e chega um momento que você pensa, não, até aqui eu consigo me controlar. Aí, no pico da montanha-russa, o que acontece? Aí já perdeu as estribeiras. Aí os pratos começam a voar, né? O ferro de passar. Começa a sair os tapas, eu não sei vocês. Começa o xingamento lá no trânsito. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Em primeiro lugar, nós precisamos ser vulneráveis sobre nossas emoções. E é uma coisa que a gente menos quer nesse momento, né? Porque quando a gente está irada, a gente quer mais bater. A gente quer mais se defender, a gente quer mais se atacar o outro. Por quê? Por que a gente está se irando? Vocês aprenderam alguma coisa, né? Não aprenderam nada. Por que a gente sente emoções? Porque o objeto do nosso amor está sendo ameaçado. Então, a gente se ira em reação a essa ameaça. E a gente precisa perceber isso pela graça de Deus. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, peça ajuda. Naquele momento, fala, Senhor, me ajude agora a compreender por que eu estou reagindo assim. Senhor Deus, antes que eu chegue naquele pico, ou até mesmo quando estiver descendo a ladeira abaixo, peça que o Senhor bota o freio, que Ele para, pela graça dEle. Já aconteceu algumas vezes na minha vida. E foi uma coisa até sobrenatural. Peça a Deus ajuda e, naquele instante, demonstre vulnerabilidade. Sabe aquele ato de você baixar as armas? Bota a arma no chão. Bota o ferro de passar no chão. O prato. E fale honestamente, sem motivo de querer culpar, sem querer manipular a outra pessoa. Fale, olha só,
eu não quero mais brigar. Eu não quero mais sentir essa ira. Mas eu vou te explicar. Eu estou me sentindo assim, assado. Eu estou me sentindo amargurada por conta disso. Eu sei que eu estou errada, mas é assim que eu estou me sentindo. Por causa disso, pode ser que eu esteja enganada, pode ser que eu estou idolatrando uma coisa errada, mas é assim que eu estou me sentindo. E eu preciso de Cristo agora para me ajudar, porque é assim que eu estou. E aí, como é que a outra pessoa vai reagir? Se essa outra pessoa for crente, você acabou de abrir uma oportunidade para outra pessoa fazer o quê? Também baixar as armas e começar a perceber um pouquinho mais o que está acontecendo no coração dele ou dela. E aí você pode interagir com isso e ter interesse sincero nas emoções dos outros, né? Ao invés de quando a gente começa a falar sobre nós mesmos, né? Quando a gente começa a desabafar, não, eu estou sentindo isso, a gente passa uma hora falando sobre nós. Aí, quando o outro começa a falar um pouquinho sobre ele mesmo, a gente, tá bom, não, mas vamos voltar para a minha história, porque eu sou o foco, né? Hoje, amanhã você fala sobre você, hoje eu quero falar sobre mim. Não, ao invés disso, preste atenção no outro, compadeça-se do outro, demonstre interesse. Faz assim, aquilo te fez sentir assim? Foi isso mesmo? Por quê? Como foi esse sentimento para você? Foi uma coisa que eu fiz? O que aconteceu? Como é que a gente pode lidar com isso de uma forma diferente? O que está acontecendo aqui que a gente pode mudar? Tem alguma forma de mudar isso para que a gente não fique batendo a cara aqui, um com o outro? É uma forma muito poderosa de lidar com conflitos, em especial. A gente pode fazer isso em outros momentos, que não necessariamente sejam em momentos de conflito. Em momentos de luto, a gente pode se compadecer um do outro. Ninguém passa por luto de uma forma igual. E o luto, inclusive, são uma combinação de sentimentos, né? O luto em si não é um sentimento, é uma moldura, como diz no livro que eu usei. É uma moldura para diversos sentimentos que estão acontecendo por conta da perda daquela coisa, às vezes é uma coisa, daquela pessoa, de um emprego, de um sonho. O luto envolve tudo isso. Então, quando a gente para se interessar nas emoções do outro, olha que profundeza de intimidade nós podemos ter uns com os outros. Ao invés de querer falar apenas a hora toda sobre nós mesmas, a gente precisa começar a se interessar pelos outros. A se interessar pelos que os outros estão fazendo e que os outros estão sentindo. E isso vai aprofundando a comunhão dos santos. E sabe como isso é bom? A gente começa a tirar o foco de nós mesmas. A gente para de ser o centro das atenções. Quais são, finalmente, algumas formas práticas, e minhas filhas estão indicando aí que o tempo está acabando, algumas formas práticas de cultivar boas emoções. E uma é bem óbvia, só que, às vezes, nem tanto para nós, né, no dia a dia. A gente já sabe de cor, mas a gente acaba negligenciando ao longo da semana, que é ler a Bíblia. Se a Bíblia é uma fonte de sabedoria, se a forma com a qual Jesus se emocionou está na Bíblia, ele é nosso exemplo, como é que a gente vai esperar aprender a se emocionar de uma forma boa se a gente não ler a Bíblia, né? Você diz, querida Hendrika, eu quero mudar. Então, como é que está a sua vida emocional? Eu não tenho interesse de ler a palavra de Deus. Assim, então, vamos trabalhar essa tua emoção de desinteresse, né? Vamos trabalhar essa emoção e vamos redirecionar o seu desejo a realmente, pela obra do Espírito Santo na tua vida, a realmente desejar aquilo que é bom. Porque você não pode ser transformada por Deus, ter suas emoções transformadas de acordo com a palavra de Deus, se você não é exposta à palavra de Deus. Leia a Bíblia. Medite na Bíblia, né? Memorize versículos. Olha que coisa boa. No momento daquela ira furiosa, né? Não é um momento que a gente sente, não. Agora é vontade de eu sentar aqui e abrir aqui em Tiago, que diz que a gente não pode se irar, não tem que se irar de uma forma boa. Como é que é? A gente não faz isso, né? A gente quer mais chutar o pau da barraca quando a gente está com raiva. Memorize versículos.
Porque o Espírito Santo, ele usa esses versículos na hora certa. Ele vai trazer à tona na tua cabeça, ó. Você lembra disso? Você lembra disso? Como é que o Espírito Santo vai usar aquilo que você não tem na cabeça, né? Não vai surgir magicamente, né? Onde nunca foi plantado. Nada nasce, nenhuma planta nasce onde nenhuma semente foi lançada. Alimente-se com a palavra de Deus, para que quando a hora vier de necessidade, aquilo está no teu coração e que você possa responder à tentação de uma forma sábia. Outra dica boa, saia de casa. Hoje em dia está um pouquinho difícil, né? Mas o sair de casa aqui é no sentido de sair desse seu espaço, que muitas vezes a emoção nos faz sentir, né? Tão centro de nós mesmos, o nosso mundo fica tão pequenininho, que quando a gente, até mesmo fisicamente, sair de casa e percebe que o mundo é muito maior do que a gente, a nossa emoção vai, então, tomando uma perspectiva um pouquinho mais coerente com a nossa existência. De repente, o nosso mundo inteiro não é aquilo que nós sentimos. Então, uma forma prática de fazer isso, por exemplo, eu estou usando muito a ira, porque é a minha emoção predileta, que eu preciso constantemente lutar contra. Mas, por exemplo, a ira, quando eu me iro muito, uma das coisas que me ajuda é eu me retirar. E, às vezes, eu preciso me trancar no banheiro, né? Fingir que eu estou indo para o banheiro, senão meus filhos, espera um pouquinho que mamãe está aqui, refletindo sobre a minha emoção. Espera um pouquinho que daqui a pouco mamãe vai sair. Mas se retirar daquele ambiente para perceber que o mundo não gira ao seu redor. Segundo, cultive boas emoções. Não pise na sua culpa, não pise na sua tristeza, não pise no seu luto, na sua depressão. Cultive boas emoções negativas. Boas emoções negativas são aquelas que te levam para mais perto de Deus. Cultive-as. Não negligencie-as. Porque elas vão trazer consolo para você. E elas vão nos ajudar a buscar ações boas, ao arrependimento, a luta pela justiça, buscar o consolo de Deus, até nos ajuda a ser mais gratas a Deus pelo aquilo que a gente tem. Construa altares. Esse é o penúltimo ponto. Não, antepenúltimo. Não construir literalmente o altar, né? Mas um altar, o ato mesmo de empilhar pedras uma em cima da outra, era uma forma de lembrar um ato de Deus, um ato soberano que Deus havia feito na vida do povo de Israel. Um momento em particular que Deus havia falado ou feito uma coisa maravilhosa com o povo de Israel. Então, qual uma forma prática que você pode fazer para lembrar de um momento na sua vida em que Deus agiu soberanamente na sua vida, em particular com uma emoção bem forte, né, uma ira? Eu sei que teve um momento em particular na minha vida, no nosso casamento, em que a gente estava brigando tanto que chegou um dia que realmente eu quebrei um prato. E foi um dia que chegou ao fundo do poço, aquele dia, e foi um dia que Deus realmente agiu de uma forma sobrenatural na nossa vida. E esse ano foi o ano em que eu guardei um caco daquele prato. E eu escrevi a data em cima, e do outro lado eu escrevi nunca mais. E está num lugar bem visível lá no meu quarto, que toda vez que eu começo a brigar com meu marido, eu olho para aquele caco e falei, Senhor, o Senhor já interviu daquela vez, o Senhor pode intervir de novo dessa vez para não chegar àquele ponto, por favor, Senhor. Então, quais são formas boas de você construir altares na tua vida? Formas boas de construir altares. Talvez algum hábito, alguma tradição. Talvez até mesmo imprimir uma coisa, botar no espelho pela manhã. Uma forma prática. Finalmente, procure descobrir sobre a obra de Deus na vida dos outros. E cultue publicamente. O que o culto tem a ver com isso? Quando nós fazemos uma coisa que nos mostra como somos parte de algo muito maior do que nós começamos a sair da nossa bolinha, as nossas emoções começam a se encolher um pouco, né? Não tomam a dimensão que tomam geralmente.
e nós percebemos que nós fazemos parte do corpo de Cristo, estamos todos lá ao mesmo tempo, prestando culto ao Senhor. Isso aí é um sentimento muito bom, positivo e prazeroso, que pode diminuir todos os outros sentimentos terríveis que nós possamos sentir. Queridas, finalmente vamos voltar ao Salmo 139, versículo 14, onde diz que, a gente leu isso no começo, onde diz que nós somos feitas de uma forma assombrosamente maravilhosa, assombrosamente maravilhosa. Como Deus foi perfeito em nos criar. Não é mesmo? Cada parte de nós, até mesmo nossas emoções, como elas são maravilhosas, se nós formos pensar sobre isso. Como foram um ato de misericórdia de Deus na nossa vida. Que a todo instante, aquilo que muitas vezes nos leva de lá para cá e nos faz sentir péssimos, terríveis, pode ser mais uma forma de nós sermos aproximadas a Deus. E isso é uma coisa maravilhosa. Temos uma intimidade com Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos orar? Querido Pai, o Senhor de fato é maravilhoso. O Senhor nos criou de uma forma maravilhosa. E nós temos negligenciado isso, Senhor. Nós temos muitas vezes recusado isso em nossas vidas. Nós temos usado aquilo que o Senhor nos deu de uma forma ímpia, Pai. De uma forma a afrontar a Tua glória. Senhor, que nós possamos cultivar uma culpa boa a respeito dessas coisas e que essa culpa possa nos levar ao arrependimento, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas emoções ruins. Perdoe os nossos desejos ruins, Pai, que nos fazem sentir essas coisas terríveis. E em todo instante, Senhor, sabemos que o Senhor está lá, pronto para nos receber. Que cada irmã aqui presente possa saber disso no íntimo do seu coração. E que qualquer sentimento que estiverem sentindo agora possa ser mais uma forma delas poderem se aproximar de Ti. Porque o Senhor está lá pronto para recebê-las e o Senhor não as rejeitará. Console as que estão tristes, as que estão passando por luto. Dê motivos de gratidão para aquelas que estão alegres em Ti, Pai. Dê prazer para aqueles que estão realmente buscando a Ti, desejosos por Ti, Senhor. Aqueles que estão irados, Pai, dê justiça. De justiça do Senhor e não dos homens. Finalmente, Pai, produza em nós emoções que reflitam o Teu caráter. Que nós possamos ser cada vez mais parecidas com Jesus. E que o mundo possa ver a Sua luz através de nós. Oramos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu fico aqui? Ok. Estou aqui no celular me comunicando com os meninos, eles estão se empolgando lá, então acho que a gente pode se empolgar aqui. Como falei antes, agora a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, certo? As meninas, cadê Mariane e Raquel? Estão ali com os papéis, canetas, por favor, mesmo lembrete, por favor, devolvam as canetas, irmãos. Né? E eu não vou abrir um tempo para muitas perguntas, até porque já são 9h20, né? As crianças já estão pedindo arrego. Conhece o termo? Conheço. Ah, tá. E aí a gente precisa realmente ter mais cuidado com a hora, certo? Mas vamos lá. Alguém aqui já fez sua perguntinha? Se eu não souber, vou deixar para o pastor responder. Quem quiser levantar a mão para perguntar também pode. Quem quiser papel, levanta a mão. Estão pedindo ali, eu quero aproveitar para dizer, não sei vocês, mas eu fui... Toda a vida eu digo isso, né? Mas pessoalmente edificado. Minhas amigas dizem que a música de Los Hermanos é minha, sentimental. Que é mais sentimental. E eu aqui, ó. Amém, Senhor. Que a gente aprenda realmente discernimento do Senhor. Tá ok. Vixe, Maria.
Jesus. As cabeludas eu vou deixar para outra pessoa responder. Ok. Qual a sua visão sobre o ministério da mulher na igreja? É claro que não pode ser pastora, mas quais as áreas em que ela pode servir? Que letra é essa, Jesus? Usando seus dons, inclusive de ensino, para a glória de Deus. Posso ver? Pode. Para me orientar enquanto eu estou. Se eu fugir um pouquinho do tema, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Qual a visão sobre o ministério da mulher na igreja? Minha irmã, use os dons que Deus deu. Realmente está aí. É o que não pode ser pastora, né? Porque até mesmo tem homens que também não podem ser pastores. Isso recai sobre os ombros de alguns, e ainda bem, porque é uma responsabilidade muito grande e que Deus vai cobrar muito mais desses líderes. Então, eu não sei vocês, mas eu não quero ser pastora, não, nem reverenda. Mas se você tem dons e talentos e você encontra a necessidade na sua igreja, fale com o seu pastor. Fale com o pastor, diga assim, ó, eu sinto que o Senhor me deu essa capacidade. Eu não estou falando só de dons, de repente, de cantar no coral, de tocar, né, piano, mas esses servem também. Mas dons do tipo, o dom da misericórdia. Pastor, eu sou compelida pelo Espírito Santo a ouvir as pessoas. Eu tenho esse dom. Eu gosto de ouvir, eu gosto de aconselhar, eu tenho essa facilidade, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade. Então, se você prestar bem atenção na tua vida, você vai perceber que você tem mais facilidade para algumas coisas, você tem mais facilidade em servir os outros. Na Bíblia diz até mesmo o dom da generosidade. Então, tem pessoas que têm muito, muito agrado, muita facilidade em dar em termos de finanças, em dar em termos de até mesmo hospitalidade. Fala, pastor, a minha casa é um lugar que eu mais gosto de receber as pessoas, é um prazer para mim, eu gosto, eu abro minha casa, pode usar para fazer um pequeno grupo lá em casa, eu sirvo como quiser, se tiver uma pessoa vindo de fora, minha casa está aberta. Então, vocês têm tantos dons, tantos talentos, eu não posso listar aqui, porque Deus não nos criou, né? Não, tal dom, e pronto, acabou, né? Ele tem uma vasta gama de... Estou falando tudo torto. Ele tem muitos dons distribuídos entre muitas de nós. E nós temos muitos dons variados, algumas mais, outros menos, enfim. Aprenda a olhar para si mesma e observar. Às vezes a gente fica pensando, né, que mulher só pode interagir no culto, né? Ou está no grupo de música, ou está servindo como missionária até mesmo, ou, que é uma coisa maravilhosa, mas ou está trabalhando de uma forma muito restrita a um momento em particular, e a gente precisa começar a abrir os nossos horizontes e entender que nós podemos trabalhar muito mais para o corpo de Cristo, de acordo com os nossos dons. Então, aquilo que você tem, vá até o conselho da sua igreja e ofereça. Diga assim, ó, o Senhor me deu esse dom. Eu não sei o que a igreja está precisando agora, mas vocês sabem. Então, se vocês precisarem de algo, aqui está. E se Deus mostrar uma oportunidade para vocês, aproveitem. Aproveitem. Não sejam egoístas, né? Não escondam seus talentos com medo de alguma coisa, mas seja responsável e semeie, então, aquilo que vocês podem semear. Eu não posso ser mais específica, porque vai depender muito de cada pessoa e de cada igreja. Amém. Isso aqui eu gostei. Isso aqui eu faria, mas não é minha. Oh, meu Deus. Como lidar com a baixa autoestima e com a comparação entre as mulheres? Quem me conhece sabe que eu tenho um problema com essa palavra. Menina. Autoestima. Ah, sim, tá. Eu deixo aqui recomendado um livro para vocês. O livro Autoestima, do Jay Adams. Acho que é pela editora Nutra. E o livro Ego Transformado, do Tim Keller. Muito bom.
E, assim, acabou. O livro que todo crente devia ler. Estou brincando. O livro que todo crente devia ler. A Bíblia. Mas, homem. É claro. É Como lidar com baixa autoestima. Arrependa-se. No livrinho do Tim Keller, que é um livrinho dessa figurinha aqui, que então você não tem desculpa para não ler, mas leia, que não seja uma desculpa para não ler a Bíblia, né? Ficar lendo esses outros livros, mas leia a Bíblia e leia esse livro também. Ele explica como o autoestima e o baixo autoestima são dois lados da mesma moeda. É o nosso ego inflado. É como se fosse uma bexiga, né? O autoestima é a bexiga inflada, né? Cheia de si. Uma pessoa cheia de si. E aí, o baixo autoestima é quando alguém foi lá e estourou a bexiga, e a bexiga, né, fez aquele sonzinho e ficou bem mirradinha lá. É o ato de nós acharmos que somos mais do que nós somos. E o baixo autoestima é quando a gente acha que a gente merecia ser melhor. A gente acha que, né, eu merecia ter cabelo... Opa! Tá muito bom essa água. É quando a gente acha que a gente merecia ser mais bonita, quando a gente acha que a gente merecia ser mais inteligente, quando a gente... Né? Porque se uma pessoa realmente se odiasse, realmente não achasse que era uma péssima pessoa, ela não ficaria triste, não. Ela ficaria, eu mereço isso mesmo, é isso que eu mereço. Eu estou satisfeita com o que eu tenho, porque eu sou porcaria mesmo. Eu não preciso ser bonita, não presto mesmo. Não é? A gente se sente mal porque a gente acha que merece mais. Não é mesmo? Então, como lidar com baixa autoestima? Você não merece nada mesmo. Você não merece. Eu não mereço. Eu não mereço porcaria nenhuma. Apesar de que algumas vezes eu achar que eu mereço. Eu preciso me arrepender. E você também, minha querida. Baixa autoestima não glorifica a Deus. É uma tentativa de glorificar a nós mesmos. Agora, quando a gente está insatisfeitas com aquilo que Deus nos deu, porque foi Deus que deu tua inteligência para você. Você está reclamando a Ele. Foi Deus que te deu a tua cara, tua beleza. Vai reclamar a Ele. Quando a gente está insatisfeita com aquilo que nós temos, nós podemos correr a Deus. Quando nós estamos sentindo humilhadas por outras pessoas, nós precisamos perceber que o quê? A nossa emoção está identificando alguma coisa sobre nós, certo? A gente está sentindo vergonha. Olha aí, o que a vergonha está apontando? A vergonha é o oposto da glória, né? A gente se sente envergonhado porque a gente está desejando a glória que a gente não tem. Então, qual é a glória que a gente está almejando quando a gente está envergonhado, quando a gente está com baixa autoestima? O que a gente está desejando? A gente está desejando a Deus acima de todas as coisas? A gente está olhando para nós mesmos como nós realmente somos? Nós somos gratas por aquilo que Deus nos deu? Nós estamos usando aquilo que Deus nos deu? Qual é a segunda parte? O baixo autoestima e comparações. Isso aí. Sabe uma coisa? O Instagram é uma porcaria para isso, né? Eu saí do Instagram porque eu estava começando a me comparar muito por um tempo. Além de outras coisas, eu estava começando a me comparar com outras mulheres que estavam falando sobre a Bíblia. Eu falei, eita, ela está falando melhor do que eu. Ou eita, eu estou falando melhor do que ela. Eu precisei sair, me arrepender. Senhor, isso aqui não é de Deus. A gente fica se comparando àquelas pessoas, né, que estão... A gente vê e acha que a vida é tudo isso. Gente, aquilo que a gente vê é apenas um retrato daquele momento, tá? Seja na internet, seja na igreja, é um retrato da pessoa. Essa pessoa, ela é pecadora. Essa pessoa tem problemas. Essa pessoa tem um relacionamento com Deus, seja positivo ou negativo. Então, essa pessoa é um ser completamente diferente de você. Não almeje ser ela. Já é o suficiente você ser você mesma. E se você estiver ocupada demais tentando ser ela, você nunca vai ser nada. Você não vai ser a si mesma e você nunca vai ser ela, porque nem ela está conseguindo ser ela, né? Então, tire esse fardo sobre si. Minhas filhas estão lá, pecadoras também.
Comparando umas com as outras, quem tem mais, né, do Kindle. Mas é isso, eu não sei se deu para responder. Para mim deu. Amém? Mulherada. Se não deu, pergunta pro pastor. Vai lá, corre lá. Pessoal, ó, eu tenho aqui na mão 5 perguntas. Então, eu vou encerrar aqui, não vou receber mais, tá bom? E aqui vai ser um pouco mais... Eu vou tentar ser um pouquinho mais curta. Mais bate e volta. Mas vai dar certo, confio. Como agir durante o conflito quando sua angústia e ira permanece dentro do seu coração e você não consegue falar o que está sentindo? Diga isso. People. Eu digo pro meu caderno. Meu caderno ouve tudo, gente. É tão bom, porque ele não vai pecar com o que eu falar para ele. Diga, eu já tive em briga com o Ronaldo, que eu falei assim, eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo, mas é tão negativo, me ajuda. Aí ele fala às vezes, eu também não sei, então vamos orar. Então, às vezes, simplesmente não saber é um motivo para ir para Deus, né? Porque Ele sabe. E às vezes Ele fala assim, ó, tu não precisa saber, o bom é que você vê até mim, ponto. A gente já puxa aquele Espírito Santo. Sou eu. Eu, na minha TPM, Espírito Santo é direto. Ore por mim. Amém, amém. Deu boa noite, viu? As irmãs aqui são educadas demais. Como posso instruir a minha filha pequena a boa culpa negativa, levando ela a orar em busca de arrependimento? Observo que ela tem uma culpa muito grande quando desobedece, mas continua fazendo o que a leva a ter essa culpa. Você também faz isso. Não é? Você também. Você se sente culpada, né? Grita com tua filha, se arrepende, no dia seguinte está gritando de novo, né? Como assim, Senhor? Eu não aprendi ontem. Não está aprendendo não. Tu precisa de mais sabedoria, mais arrependimento na tua vida. Continue motivando ela a se arrepender. Fale do Evangelho. Se ela já tem essa culpa, se ela já demonstra o querer se arrepender, o desejo por mudança, ajude ela a entender como ela pode trabalhar para essa mudança. Então, a Bíblia mesmo fala, né? Quem roubava, pare de roubar mais, trabalhe, né? Não deixe esse vácuo. Então, ajude ela a se arrepender. Arrepender é dar uma volta, certo? Você está indo em uma direção e o arrependimento é uma volta que você para de ir para lá e começa a ir para lá. Então, você para de roubar, você começa a trabalhar para poder ser generoso. Você para de falar mentira, você começa a falar a verdade. Então, quando a gente tenta, né, parar de fazer uma coisa, mas a gente fica estagnado, né, a gente não se arrepende de verdade, a gente fica parado lá, é mais fácil a gente continuar naquela direção. Então, o arrependimento não é apenas tentar parar de fazer aquilo, é a gente começar a fazer o que é certo. Então, se sua filha já está demonstrando essa culpa, primeiro, pregue o Evangelho a ela, né? Se ela está com medo de ir para o inferno, fala, querida, isso é uma realidade. É uma coisa muito boa que você está percebendo isso. Agora, deixa eu te apresentar o Evangelho. E faça isso toda a oportunidade que você tiver. Os nossos filhos não devem ser tratados como cristãos se não tiver prova disso. Se você começar a tratar seu filho como cristão e parar de evangelizá-lo, achando que filho de crente, crentinho você está tirando a benção da vida dele. Porque ele precisa ouvir o Evangelho. Ele precisa ouvir as boas novas diariamente, porque ele lida diariamente com o pecado dele. E de uma forma que ele não consegue entender muitas vezes. Ele precisa dos pais para evangelizá-lo diariamente. Dizer, não, você está sentindo isso? Que bom. Agora vamos fazer o que essa emoção está dizendo para você fazer. Se arrepender. E aqui eu vou te ajudar, ó. Para de falar mentira e vamos agora praticar a falar a verdade, porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Tudo bem? Passando bem aqui. Passando bem. Como você vê a psicologia no tratamento das emoções? Eu não sou psicóloga. Então, eu nunca li um livro sobre psicologia, mas eu diria o seguinte, isso é sono.
Eu diria o seguinte, né? A mãe desculpando as filhas. Isso é sono e pecado. Eu não conheço, mas uma forma boa de vocês verem é se a psicologia está tratando as emoções, como elas foram criadas para como elas foram criadas para serem tratadas. Se a psicologia estiver usando essas emoções para levar-nos a Deus, então ótimo, né? Só que o que pode muitas vezes acontecer? Vai acontecer um curto-circuito. A gente desabafa, a gente faz tudo para lidar com as emoções, menos ir a Deus. Menos fazer aquilo que as nossas emoções estão nos motivando a fazer de uma forma piedosa. Então, muitas vezes, a gente corta o barato das emoções que precisam ser interagidas. Então, avalie vocês mesmos. A psicologia ou qualquer outra abordagem, né? Que na psicologia tem várias abordagens. A abordagem que está sendo feita aqui, ela está honrando o propósito das emoções? Se estiver, glórias a Deus. Se não, é aquilo que diz em Romanos 1, são raciocínios fúteis. Porque pararam de colocar a glória em Deus, né? Começaram a glorificar qualquer outra coisa e começaram a ficar loucos. Algumas vezes funciona, porque esse mundo foi criado para funcionar. Eu não vou negar que alguns recursos que a gente encontra no mundo não funcionam, eles podem funcionar. Glórias a Deus pela graça dele, senão a gente moraria num mundo completamente louco, né? As coisas funcionam, mesmo sem que as pessoas reconheçam a ele. Mas, se ele for negado, em última instância, são raciocínios fúteis. Em nada glorificam a ele. Então, pense bem. A abordagem que eu estou levando, seja a psicologia, seja qualquer outra abordagem, a abordagem que eu estou usando para lidar com as emoções, elas estão me levando a Deus, em última instância. Se não, tem alguma coisa errada. Se não, tem uma coisa errada. Isso está na Bíblia, não sei o que eu estou falando, não. Bom. Essa aqui é boa porque vai complementar um pouco essa que foi feita agora. Em que momento você recomenda que se procure ajuda terapêutica? Se é que você recomenda. Gente, vocês estão muito difíceis comigo hoje. Ai, minha gente, eu sei que tem terapeuta, aí psicóloga, com certeza. Aí vou dizer, se tiverem queixa, vão para o pastor depois que me convidou para falar. Ou leve a bronca para o meu marido, que ele está aí para me defender. Mas eu vou dizer o seguinte, que se a gente fosse mais igreja como deveria ser, a gente não precisaria de terapeuta. Se o corpo de Cristo fizesse aquilo que deveria fazer, que é se interessar pelas emoções dos outros, aconselhar-nos mutuamente, né? Se o pastor soubesse realmente, eu não estou falando pastores aqui, tá? Estou falando dos pastores, que muitos pastores não sabem como lidar com os problemas das suas ovelhas e simplesmente mandam para outras pessoas lidarem. Então, se nós soubéssemos agir com os nossos dons e talentos, e eu sei que vocês têm, porque vocês são mulheres, e nós mulheres fomos criadas para o aspecto relacional deste mundo, né? A gente gosta muito de falar. Aquilo que nos leva a fofocar e se interessar maliciosamente na vida dos outros, na verdade, é uma distorção de um talento que Deus nos deu, que é de se interessar e ser misericordiosos umas com as outras. Se a gente fizesse isso, se a gente fosse fiel a Deus com nossos dons e talentos, a gente não precisaria pagar uma pessoa para nos ouvir. Não é? Se nós tivéssemos boas amigas que a gente confiasse, que fossem sábias na igreja, que não fossem fofocar a nosso respeito, se a gente tivesse esse apoio mútuo na igreja, por que a gente ia pagar uma pessoa para fazer isso? A gente não sabe nem o que a outra pessoa muitas vezes acredita, né? A gente vai lá apenas para desabafar, para tirar do peito, né? De que adianta isso? Pode ser que alivie um pouquinho, mas no final das contas você vai voltar a sentir aquilo de novo. E você vai ter que voltar, e você vai ter que voltar, e você vai ter que voltar, e você vai ter que voltar. Enquanto que aquela emoção que você está sentindo, você não está lidando com aquilo, não está te levando a Deus. E aí? Né? Então, eu não estou condenando o cargo, só estou encorajando a, talvez, abordar, como ver com outros olhos. Talvez existam terapeutas, psicólogas aqui, que vocês tenham um dom incrível. E eu vou falar muito melhor do que eu, porque eu não presto muitas vezes.
para ouvir as pessoas. Eu gosto, mas eu não sou tão boa quanto muitas de vocês, que têm esse dom maravilhoso que Deus lhe deu e que muitas vezes vocês estão sendo forçados a retirar Deus desse meio, né, para falar com as pessoas. A gente precisa começar a reaver essas coisas e tentar usar a cosmovisão cristã para ver aquilo que Deus nos deu para trabalhar nesse mundo. Trabalhe na igreja. Quem sabe você não pode ser a amiga que aquela pessoa estava precisando por aqui. A gente precisa começar com nós mesmas, né? A culpa é dela. Próxima pergunta. Como controlar as emoções diante de relacionamentos e pessoas difíceis? Eu acho que controlar a emoção é um nível hard da santificação, assim, sabe? Porque a gente aprende as coisas, né? Vai para a Bíblia, aprende. Mas, meu amigo, o negócio de puxar o freio é um negócio difícil, viu? Eu digo que quando eu conseguir isso assim, legal, eu vou estar na glória. Mas eu, né? Quando eu vejo, o Senhor, me ajuda a andar mais lenta para saber o que dizer. Você vê, você respondeu, você falou, Jesus, toma frente. Mas vai, irmã, fale. Mas qual foi a pergunta? É como controlar emoções? Como controlar as emoções diante de relacionamentos e pessoas difíceis? Diante de Pouca coisa. Minha irmã, você é uma pessoa difícil também para alguém nesta vida. Eita, Nem agora. que seja para Deus. Você é uma pessoa... Não que ele não tenha extrema facilidade em lidar com você, mas que tu é uma pessoa complicada, eu sei que é. Eu sei que eu sou uma pessoa complicadíssima, pode perguntar ao meu marido. Mas, aos meus filhos, né? Como controlar? É como você falou, a gente não consegue controlar as emoções. Na verdade, as emoções estão nos dizendo uma coisa e nos motivando a fazer uma outra coisa. Então, a gente precisa, primeiro, para controlar, a gente tem que dizer não para o impulso daquela emoção. Não? A gente pode estar com a ira a 1000. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é não jogar aquele prato. É assim que a gente se controla. A gente controla o nosso corpo fisicamente. A gente vai respirar, né? Respira, conta até 10. Se retira, lembra daquela dica? Se retira do ambiente. Lembre daquele versículo. Pare e pense. Não haja de acordo com aquela emoção. Porque quando a gente age impetuosamente naquela emoção, a gente está imediatamente taxando ela como boa, né? É uma coisa boa, eu vou agir com ela, porque é um jeito bom de conseguir aquilo que eu quero. Então, lembra aquilo que a gente não pode taxar as nossas emoções de imediato. Pare. Agora avalie. Eu sei que é difícil. Muitas vezes a gente está com a cabeça tão esquentada que a gente não consegue nem pensar sobre isso. Hendrick, naquelas horas, eu não consigo passos 1, 2, 3. Aquilo lá é passo 1. Tem que ser um passo 1. Porque se não tiver um passo 1, vai ser o passo 0 e o caos vai reinar aqui em casa. Mas, irmã, a primeira coisa que você tem que fazer é ir a Deus. Ver a Deus. E olha só, em qualquer relacionamento que você está, qualquer relacionamento, não está você e aquela outra pessoa. Uau, deu um som esquisito aqui agora, não sei se vocês ouviram. É o microfone. Me senti uma robô, de repente, com emoções. Até me perdi. Em qualquer relacionamento, você tem que se lembrar de que não é só você e aquela outra pessoa naquele momento. Tem uma terceira pessoa. Deus está lá. E ele tem que estar tão presente lá. Olhe para ele. Olhe para cima. Olhe para o lado. Feche os olhos. Olhe para Deus. Olhe para Deus e fale para ele: Senhor Deus, eu estou com raiva. Fale com ele primeiro, né? Uma das coisas para as casadas, a gente tem que aprender a falar mais com Deus do que com o nosso marido. Fale mais com Deus com que seu marido. Porque se você falar mais com Deus com que seu marido, você com certeza vai abençoar o seu marido com suas palavras, né? Se a gente estiver conversando mais com Deus com o nosso marido. Fale com ele naquele momento. Antes de falar com outra pessoa. Faça né, essa triangulagem. Porque ele vai nos humilhar nas nossas emoções. Ele vai fazer o que ele fez com Caim, né? Caim, é razoável a tua ira? Ou até mesmo para... como é o nome? Jonas. Quando ele ficou brabo porque a plantinha dele morreu, Deus olhou para você, né?
e perguntou, né, razoável tua ira? Por que você está irado? Ele perguntou para Caim, por que sua face está contorcida? Por quê? Olhe para Deus naquele momento e Ele vai te fazer essa mesma pergunta. Por que você está sentindo isso? Isso é um bom jeito de nos controlar, porque a gente precisa ter medo de Deus. Aquele medinho, né? Isso é o princípio da sabedoria. Se a gente não tem medo de Deus, se a gente não tem medo do inferno, da forma correta que a gente deveria ter, então a gente vai se irar, vai chutar o pau da barraca, não vai ter nada que nos segure, não. A gente não vai querer se controlar, porque para que se controlar? De que adianta? Tenha medo de Deus e lembre-se que Ele está lá. Olhe para Ele e Ele vai te confrontar com aquela perguntinha. E aí? É razoável tua ira? É justo? Por que você está assim? Porque onde é que você está? Pergunte-se. Aí tem essa conversa com Ele antes de falar com a outra pessoa. Aí eu te asseguro que se você realmente tiver essa conversa boa com Ele, o seu tom de voz vai mudar. Talvez você até, né, peça perdão ao outro naquele instante, ao invés de falar qualquer outra coisa. Amém. Encerramos as perguntas.